Olá, 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 olá. Olá a todos. Aqui é o Aglade de novo e hoje no nosso vlog nós vamos falar sobre os poliglotas. Então, eu diria que existem três tipos de poliglotas. A gente tem o primeiro, que é o poliglota de verdade, que ele, em muitos casos, chega a não ter nem certeza se ele realmente é um poliglota. E eu diria que eu sou um desses. Eu só tenho certeza só que eu sei inglês, sabe? O espanhol, por mais que eu consiga entender a mídia em espanhol e por mais que a minha professora me diga que eu seria capaz de me virar em algum lugar como a Espanha, estando lá falando em espanhol, eu ainda assim não tenho lá muita certeza, sabe? E o japonês é o japonês basicão mesmo, né? Não dá pra se virar mesmo. Eu já tentei me virar com o japonês N5 e não dá, é basicamente impossível. Então você tem esse tipo de pessoa que é o cara que aprende de verdade, que não tá aí pra só colecionar língua. Porque, entenda, os idiomas, eles não são Pokémon. Você não tá aí querendo pegar todos. Você só pega os que são convenientes para você. Até um certo ponto, chega a ser ruim ter idiomas a mais, porque existe uma grande interferência entre os idiomas, entende? Existe idiomas que vão interferir porque, ah, digamos assim, porque são muito parecidos. Então, por exemplo, o, o francês ele é parecido com o espanhol. Então, é, você poderia dizer a um aussi ao invés de a um si. Eu creio que poderia ser assim. Já faz muito tempo que eu não estudo francês. Então, nós temos, por exemplo, esse daí que é o poliglota honesto, que realmente é o poliglota que quer aprender idiomas. Só que realmente não faz sentido você querer aprender 300 idiomas. Só de você saber inglês, eh, você já vai conseguir ir para vários lugares. E mesmo para os outros lugares, que não dá para se virar muito bem com o inglês, você pode pegar alguma outra língua. Então, você já consegue se virar bastante o, com o espanhol. E assim por diante. Você pega essas línguas que elas matam mais de um país, digamos assim. Então, então tudo bem. Você tem aí esse tipo de pessoa que é o primeiro tipo de poliglota. E o segundo? Bom, o segundo é o cara que ele fala que se diz saber 300 idiomas. E aí, por que que ele fala isso? Na maioria das vezes é para vender curso, é para vender livro, é para vender os materiais dele. Então você tem muito desse tipo de coisa. E além desse tipo de poliglota, você também tem o poliglota que é o do tipo arrogante, que ele muitas vezes ele não fala que diz ter 300 línguas, mas ele fala lá, ah, não, sabe, o cara que ele sabe um inglês nível C2, ele é um semideus, sabe? Ele vai lá criando a estátua do ídolo dele. Só para depois no final ele ir falar: "Ah, e esse cara sou eu, sabe? Eu sou o Chuck Norris". E tudo bem, daí você vai falar: "Ah, mas não é o cara em si, ele só se achar não é lá grandes coisas". E, tipo, inicialmente pode até parecer que não é lá grandes coisas. Só que, na realidade, o cara que é muito arrogante,
ele acha que ele pode tudo. Então, você chega a muitas situações em que o cara ele fica lá agindo que nem um completo mimado, ele fica achando que pode tudo, ele fica querendo mandar nos outros, ele, sei lá, quer bater na mulher, por quê? Porque ele acha que isso daí é grandes coisas. Então, você consegue achar casos completamente bizarros em que eu, por exemplo, eu trabalhei em uma fábrica em que o cara ele achava que ele era o Mister Fodão porque ele sabia fazer pastel. E aí por causa disso, por ele saber fazer pastel, ele achava que ele podia tratar as pessoas de qualquer jeito, ele achava que ele era o chefe ali, ele achava que ele podia mandar em todo mundo, tanto que no final das contas, ele acabou é, indo. Ele acabou tendo uma briguinha com o dono da empreiteira, e aí ele mesmo se demitiu. Mas aí você vai falar, ah, tá bom, basta só não dar é, nenhum. Basta não amaciar o ego desse tipo de pessoa. E tipo, sim, é verdade. Só que voltando ao outro tipo de poliglota, que é o poliglota ganancioso, você ainda tem é, os livros, você ainda tem os cursos, você ainda tem os os materiais, você ainda tem todo tipo de coisa que o cara faz que acaba se tornando uma autopromoção. Então, uma das coisas que eles fazem, por exemplo, é já começar o vídeo falando: Olha, eu falo 12 idiomas. Daí fica naquela masturbação, sabe? E aí depois, no final, falar: O meu segredo é que eu durmo 8 horas por dia. E antes de dormir, eu estudo por 4 horas seguidas. E eu tenho uma rotina em que eu como muita fibra. Então, só isso daí não é o bastante para você aprender uma nova língua, entende? Isso daí é só o bastante pro cara ir no YouTube e fazer um vídeo e conseguir uma porcentagem de views. Só que é simplesmente ridículo a pessoa ir fazer um vídeo desses e, e esperar que alguém realmente aprenda com isso, sabe? É simplesmente ridículo. O pensamento de que alguém vai seguir esse tipo de rotina e que aí no final das contas vai acabar aprendendo francês, por exemplo, ou uma língua muito mais difícil, ou o japonês. E aí tudo bem, tem esse tipo de cara. Daí quem mais que tem? Tem tem o cara que fala que aprender língua é muito fácil. Que tipo assim, você não precisa nem estudar, na verdade. O cara fala que, sei lá, japonês, que é uma das línguas mais difíceis do mundo, é uma língua super fácil, então basta você assistir anime. Você não precisa nem você não precisa nem estudar. Você só precisa só assistir anime e ponto final. Você já vai aprender japonês. E tipo, não, também não. Isso daí também é uma coisa que não vai acontecer. Você realmente tem que aprender. Porque, primeiramente, você não vai aprender japonês porque você não vai aprender kanji assistindo anime, tá? Muito dificilmente isso vai acontecer. E tipo, ah, tudo bem. Também tem o pessoal que vende o próprio curso, que também vende o próprio aplicativo, o próprio livro. Então, tá bom. Você, em muitos casos, também consegue ver gente que não é poliglota fazendo isso. Você vê o pessoal uma, fazendo um advertisement muito violento, sabe? Fazendo umas propagandas muito violentas
em que o cara fala: "Ah, são só R$ 5 por mês". Não, quer dizer: "Ah, não, ai, são só R$ 5 por dia que tem que pagar, e quem só não faz quem não quer e blá 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 blá". E tipo, tudo bem. Só que daí o cara ele vai na Disney com o filho dele, daí o filho dele não sabe inglês, daí ele é humilhado por causa disso, daí o cara fica todo pistola: "Ai, não, como é que pode? Humilharam o meu filho só porque ele não sabia inglês, bá-bá-bá-bá-bá", e ué, o seu filho, ele não tinha R$ 5 por dia para pagar para fazer o curso de inglês? Ou então você não tinha dinheiro para pagar o curso de inglês de só R$ 5 por dia para o seu filho? Então acaba sendo bem assim. E também tem o do aplicativo, sabe? Em que o cara faz o próprio aplicativo, que também não é lá grandes coisas, e que não sabe as línguas do próprio aplicativo. Então, a gente acaba vendo muito esse tipo de coisa, em que, o cara ele ou é forçado a dizer que ele sabe, todas as línguas do mundo, porque ele está vendendo, esse material, ou então ele fala a verdade, mas ele fica nessa: "Ué, porque se o seu material é tão bom assim, como é que você não sabe tudo nele, hein? Se o seu aplicativo ele é tão bom assim, se ele é tão fácil, que até uma criança aprende, como é que você não aprendeu francês com ele? Como é que você não aprendeu coreano, russo, qualquer outra língua com ele?" Então acaba ficando muito, muito nisso, sabe? Então, basicamente. Você não deveria acreditar de cara nos poliglotas. Você deveria, você deveria ter em mente que é muito difícil, aprender uma língua nova e que isso daí que não existe fórmula mágica e que o método que você usou para você aprender uma língua, ele pode ser bem ineficiente na outra língua. Então, por exemplo, muito eu aprendi muito do eu aprendi muito do inglês, eu aprendi vendo séries legendadas, na verdade. E isso daí não funciona com o japonês. Porque com o japonês você assiste milhares de animes legendados, daí é uma coisa que a própria comunidade otaku fala. Ah, pô, já assisti milhares de animes legendados, mas ainda não sei falar uma palavra em japonês. Por quê? Porque isso daí não é estudar de verdade o japonês, porque o japonês é uma língua muito diferente do inglês. Então você acaba tendo é, esses tipos de poliglota, você acaba tendo esses tipos de curso. E eu tô aqui pra te dizer que você não deveria colocar o seu dinheiro nesse tipo de curso, sabe? Pelo amor de Deus, tente colocar o seu dinheiro em coisas que dão certo. É muito melhor você contratar professores que são da própria região, sabe? Então, sei lá, consiga um professor que ele é espanhol, que está morando no Brasil, que ele faz aulas particulares. Isso daí vai ser muito melhor do que você simplesmente pagar um curso de 2.000 e esperar grandes coisas do curso, sabe? Porque a maioria dos cursos não dá muito certo, não. Eu já fiz 3 cursos de francês e nenhum deles deu certo. Então eu acho que é só isso. Por hoje é só. Até logo. Até mais ver. Tchau.